Madeira do Rosário, vem à cidade sua fama mostrar e traz com seu pessoal seu estandarte tão original. Não vem pra fazer barulho, vem só dizer e com satisfação. Queiram ou não queiram os juízes, o nosso bloco é de fato campeão. E se aqui estamos cantando essa canção, viemos defender a nossa tradição e dizer bem alto que a injustiça dói. Nós somos madeira de lei que cupim não rói. Naquela tarde lânguida, um pugilo de idealistas entusiasmados com a lei sindical, reunidos na Rua do Imperador, ensaiavam os primeiros passos nessa direção. Era 1931. Aqui, no Gabinete Português de Leitura, foi criado o Sindicato dos Bancários de Pernambuco. À época, Recife contava com cerca de 300 mil habitantes e a sociedade pernambucana tinha mais de uma dezena de estabelecimentos bancários: Banco do Brasil, Banco Nacional, Ultramarino, Banco London, Auxiliar do Comércio, Regional de Pernambuco, Banco do Canadá, Banco Francês e Italiano, Banco Agrícola, Citibank. Seu Irineu, que participou da fundação do sindicato há 80 anos, lembra bem dessa fase, quando entrou no Citibank. A Revolução de 1930 começou aí pelo sindicato. Então, a gente trabalhava no banco de dia e de noite trabalhava nas campanhas trabalhistas. A gente reunia no Gabinete Português de Leitura, na Rua do Imperador. Nesse primeiro período de vida do sindicato, outro pernambucano vem para Recife trabalhar como bancário do Banco do Brasil. No mesmo ano da fundação da entidade, Capiba lança sua primeira composição, A Valsa Verde. Do teu olhar, foste a quimera que fugiu, deixando em mim como perfume de um amor. Outra composição de Capiba, a marcha É de Amargar, vence o concurso do Diário de Pernambuco para o Carnaval de 1934. O fato é anunciado no jornal da entidade. Eu bem sabia que esse amor um dia também tinha seu fim, essa vida é mesmo assim. A beleza dos carnavais e das músicas se contrapõe às lutas e à realidade política do país. Pouco depois da crise mundial de 29, Getúlio Vargas assume o poder e acaba com a velha República do Café com Leite. Nesse começo dos anos 30, os jornais do sindicato já trazem como manchete a luta pela jornada de 6 horas para os bancários e pela implantação do salário mínimo. Essas são as principais lutas e as mais importantes vitórias dessa primeira década do sindicato. Campanha do salário mínimo. O bancário queria o trabalho do salário mínimo para o trabalhador a todo custo. E de forma que ele trabalha noite e dia nessa campanha. Toda a classe demorou a conseguir as 6 horas. Porque essas 6 horas de trabalho foi uma vitória global, né? Em 39, o sindicato também organizou em Recife o primeiro Congresso Nacional dos Bancários. Nesse período, ouvem-se os primeiros tiros da Segunda Guerra Mundial, que varreria a Europa e chegaria ao Brasil em 1942. O ditador Getúlio Vargas, que implantara o Estado Novo em 37, baseado nas ideias fascistas, muda de lado e adere aos aliados. O Brasil negocia seu apoio com os Estados Unidos e obtém financiamento para sua industrialização. Em agosto de 54, acontece o suicídio de Getúlio Vargas, que deixa um modelo de sindicato que só começaria a ser quebrado nos anos 70 e a base das leis trabalhistas que existem no país até hoje.
Mas no Sindicato de Pernambuco, a repressão começou antes. Em 31 de agosto de 1961, o jornal anunciava: mais de 10 líderes sindicais pernambucanos já se encontram presos pela polícia, que inclusive invadiu anteontem a sede dos bancários, prendendo quase todos os dirigentes do Conselho Sindical dos Trabalhadores que ali se encontravam. Esse foi um período difícil, mas também de conquistas. As prisões vieram como reação às greves e grandes manifestações que levaram à conquista do fim do trabalho aos sábados e da aposentadoria por tempo de serviço. A greve de 1961 foi histórica. Eram os anos de reivindicações por reformas de base. Reforma agrária, melhora na educação, mais direitos aos trabalhadores e luta contra a carestia. Em 1962, Gilberto Azevedo, ex-presidente do sindicato, torna-se o deputado estadual mais votado de Pernambuco. Em 62 fui eleito, em 63 tomei posse. E em 64 cassado. Cassado pela atividade que exercia, né? Não, até demorou. Eu não fui dos primeiros caçados, não. Eu fui talvez uns 3 ou 4 meses depois, não. Com o golpe militar, começa a repressão em Pernambuco, no Brasil e no sindicato. O governador Arraes é um dos primeiros caçados. O presidente do sindicato, Darcy Leite, assiste à invasão da entidade pelos militares. Os sindicatos foram, e todos eles, interditados por determinação do comando do 4º Exército, porque dizia-se que o sindicato dos bancários era ninho de agitadores. Por que dizia isso? Porque o sindicato chegou a um grau de organização de tanta perfeição que fechava bancos através de telefone. Logo que houve a intervenção, no dia 1º, né, eu ainda trabalhei no banco alguns dias. Enquanto isso, as prisões se sucediam, né? A nossa diretoria, a maior parte do pessoal foi tudo presa, outros colegas fugiram, essa coisa toda, aquele mais atuante, né? Logo depois, passaram os anos de chumbo, né? Onde as notícias que eram aterrorizantes, os jornais, inclusive, né, divulgavam a toda hora, né, tortura, mortes, desaparecimentos. No dia 31 de março, preparando os boletins para entregar na rede bancária. E lá para as 11 horas da noite começamos a sentir um movimento estranho na Conda Boa Vista, e quando nós fomos para o portão do sindicato, encontramos várias viaturas do sindicato, na frente do sindicato, com muitos policiais, o exército, polícia, militar, civil, e nós pulamos o muro do sindicato e caímos no fundo de uma casa. E a gente foi saindo, mas eles notaram saindo muita gente. E quando nós já estávamos numa certa distância, eles gritaram: pare aí. E eles atiraram, mas não atiraram para pegar, não. Eles seguiram nós até o cemitério de Santa Amaro, nós pulamos ao cemitério de Santa Amaro e saímos correndo por dentro do cemitério de Santa Amaro. Muitos colegas do cansaço vomitaram muito, mas graças a Deus nós conseguimos chegar em casa. Com os interventores, o sindicato passa a fazer um trabalho mais assistencialista. É criado um ambulatório médico, odontológico, escola, restaurante e até mesmo um consórcio de automóveis. O Brasil vive os anos do milagre econômico e ufanismo. Cresce a concentração de renda e a censura cala todos os críticos. Sem sindicatos livres, sem direitos políticos, os trabalhadores ficam à mercê dos índices oficiais de inflação manipulados, com os salários cada vez mais achatados. A abertura política estava começando, com a luta pela anistia. Aqui em Pernambuco existe forte repressão. A capital e o estado são dominados por interventores nomeados pelos ditadores. Mas no ABC paulista começa o movimento dos metalúrgicos, que irá se tornar histórico. Com um misto de medo e surpresa, em 12 de maio explode no ABC paulista a mais importante greve pós-golpe militar, a greve dos metalúrgicos da Scania. As reivindicações eram 20% de aumento salarial, porque a inflação oficial estava manipulada. O impacto foi tão grande que, imediatamente, operários de outras empresas e categorias começaram a cruzar os braços no Grande ABC, no estado de São Paulo. A repressão foi grande. O Sindicato dos Metalúrgicos sofreu nova intervenção.
Lula e outros metalúrgicos foram presos, enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Mas nascia, nesse momento, o novo sindicalismo, que seria essencial para as transformações conquistadas no país por mais democracia, direitos e igualdade. No mesmo período acontece a greve dos canavieiros em Pernambuco, em que cerca de 100 mil trabalhadores rurais da Zona da Mata conquistam vitórias expressivas para a categoria, que sempre sobreviveu debaixo de muita repressão patronal e policial. Do ponto de vista do movimento sindical, isso não é muito falado, mas no sul, São Bernardo, os metalúrgicos, né, que deram o pontapé, mas aqui em Pernambuco, em 79, teve a primeira grande greve depois da ditadura militar, do regime militar, dos canavieiros. 240 mil trabalhadores canavieiros em greve aqui. E isso teve um impacto no Nordeste e foi muito importante para impulsionar o movimento sindical aqui no estado de Pernambuco. Em 1979, a oposição se organiza e disputa pela primeira vez as eleições para o sindicato, mas acaba perdendo, diferente do que acontece em outros lugares, como São Paulo e Rio de Janeiro. A campanha de 79, a eleição da diretoria dos sindicatos bancários, foi a primeira aqui em Pernambuco, depois do golpe militar, que fizemos uma campanha de rua, cartazes nas ruas mobilizando os bancários, pedindo voto na chapa 2. Né? Era a primeira vez que a população, depois do golpe de 64, viu uma campanha sindical de rua. Né? 77, 78, 79 lançou uma chapa, a primeira chapa que eu diria que foi talvez a chapa de oposição à eleição sindical que mais mobilizou Pernambuco naquela época. Né? Essa cidade, a capital ficou totalmente tomada, pichada, houve uma grande mobilização de outros sindicatos, do movimento popular, da esquerda como um todo. Essa chapa tenho plena convicção de que ela ganhou as eleições, né? Mas a fraude, a violência naquela época era enorme. Né? Novas eleições acontecem em 1982 e 85, mas acabam com o mesmo resultado. O método de manutenção do poder era muitas vezes a violência. Depois da eleição de 79, parece que a oposição dispersou e aí não conseguiu se reaglutinar. Em 82 a gente tentou reaglutinar a oposição, mas não tivemos êxito. 13 de setembro de 84, que houve uma emboscada no sindicato e bateram na gente para valer mesmo. Na campanha salarial, a gente estava com a oposição e aí participamos de uma assembleia, mobilizadíssima essa assembleia. Lá começaram a fazer crítica à direção do sindicato. Aquelas críticas que tem dinheiro, por que não mobiliza e tal. Então houve essas críticas e eles não gostaram. E aí marcamos uma reunião, aí disse, não, dá o nome. Ele disse, não precisa dar nome não, quem quiser participar da comissão, pode ir para o sindicato, sexta-feira na reunião. E aí, ao iniciar a reunião, Labanca, o vice-presidente na época, candidato, estava se preparando para ser futuro candidato a presidente, Labanca pediu a palavra, comandou toda a reunião, e aí começou a dizer que queria fazer uma avaliação do que tinha ocorrido. Aí nessas alturas o Augusto, mas a esposa dele, tentou sair da reunião. E aí um disse, ó, ela sai, mas você fica para apanhar. E aí partiram para cima, foi porrada. Jorge Pérez, eu consegui saltar, saltei a mureta, quando eu passei, vejo o Almir, um colega do Banespa, 2 caras pegaram ele, encostaram na parede só no rosto. O Almir ficou todo deformado. Aí reaglutinei o pessoal e vamos para a delegacia. Fomos uns 5 ou 6 para a delegacia, o resto foi levado para o hospital. Então, em 85, nós tivemos uma chapa, né, uma chapa que foi encabeçada, né, por um ex-presidente do sindicato aqui, antes de 64, que é Darcy Leite, que foi presidente do sindicato, foi afastado, né, na intervenção e era do Banco do Nordeste. Né, então nós convidamos ele como uma simbologia da retomada do sindicato pós, né, a intervenção da ditadura militar, mas não conseguimos. A vitória do movimento de oposição bancária só ocorre em 1988. É eleito Marcos Pereira, funcionário do Bandep, Banco do Estado de Pernambuco. 2 fatores contribuem muito para essa vitória. A recente sindicalização dos empregados da Caixa, depois da greve de 85. Os empregados da Caixa Econômica até então eram chamados de economiários, para distingui-los dos demais bancários, e eram proibidos de se sindicalizar. Não eram reconhecidos como bancário,
como bancários. A jornada de trabalho oficialmente era de 8 horas diárias, na prática extrapolava até 10, 12 horas. Nós organizamos então todo esse movimento, conhecido como Movimento das 6 Horas, e que culminou com a primeira paralisação na história da Caixa Econômica. Então a Caixa tinha 125 anos de existência. No dia 30 de outubro de 1985, nós fizemos a paralisação que atingiu praticamente 100% de toda a empresa em nível nacional. Nós buscamos, com a greve, a superação de 2 dispositivos que existiam na CLT, que nos negavam o direito de sindicalização e que estabeleciam a jornada de trabalho diferenciado. Então, uma das bandeiras que nós empunhamos dizia claramente: economiário também é bancário. Com essa conquista, com a alteração do dispositivo legal, nós pudemos então filiarmos-nos ao Sindicato dos Bancários já no ano de 1986, e a jornada de 6 horas foi conquistada a partir de janeiro de 1987. E outro fator importante é a vitória de Miguel Arraes ao governo do Estado, acabando com a repressão aos bancários do Bandep ligados à oposição e democratizando a ação da polícia. Conseguimos fazer no governo Arraes que essas instituições passassem a ter um papel de Estado e não mais de se imiscuir nas questões internas sindicais. A própria Polícia Militar, que em eleições anteriores acobertava alguma denúncia de falcatrua, passou a ser importante porque, primeiro, garantia a ordem na eleição, não havia agressão. Segundo, a famosa guarda das urnas. Esse era um problema das eleições sindicais no Brasil todo, e aqui também. A Polícia Militar passou a guardar as urnas. E nas eleições anteriores, e foi feita essa avaliação, ou nas participações anteriores, se percebeu que sem uma base importante, organizada, né, como a do Banco do Estado de Pernambuco, seria quase impossível, porque os outros grupos continuariam à mercê das manipulações, né, das diretorias que estavam aqui desde a época da ditadura militar. Esse processo de organização da oposição, que eu acho importante, eu me sinto muito privilegiado de ter sido parte nessa época ou dessa história, porque foi um movimento muito puro de trabalhadores se esforçando e contribuindo e pensando de diversas formas como se estruturar, né, na sua organização para retomar a entidade. Ou seja, todo o processo de organização da oposição, ele se deu em cima